Hello everybody! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Inglês para Brasileiros, podcast mais delicinha da internet toda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre phrasal verbs. Faz um tempo que a gente não fala desses carinhas. Se você nunca ouviu falar de phrasal verbs, eu acho que você tem que assistir esse episódio até o final. E aí eu vou falar dos principais phrasal verbs com a preposição out. Aí você vai entender por que existem diversas preposições que a gente precisa aprender quando se trata de phrasal verbs. Beleza? Então, chora a vinheta. Let's go! For Brazilians, the most delicious podcast to learn English. Então é isso aí, meu povo! Eu sou o professor Ivan, para você que não conhecia ainda e agora já está conhecendo. Se você veio aí pelo Apple Podcasts, Spotify, não importa por onde, obrigado por você ouvir um pouquinho a gente no episódio de hoje. Se esse é seu primeiro, vai lá e checa quanta coisa a gente tem, bastante episódio legal aí. E nós temos também bastante conteúdo lá no nosso site, o theflashschool.com. E lá você tem informações sobre os nossos cursos, cursos online, cursos ao vivo, cursos gravados e também os nossos programas de imersão presencial. Se não conhece, vai lá, navega no site que você vai gostar, theflashschool.com. Então, bora aí falar um pouquinho dos phrasal verbs, e muita gente tem medo, acha isso estranho, assim, caramba, não quero aprender esse negócio não. É muito difícil. E não é. Na realidade, o que é difícil às vezes é memorizar, porque muita gente não usa. Então aqui já vai a primeira dica do episódio de hoje. Phrasal verbs têm que ser praticados, senão você vai esquecer mesmo. E aí vai conversar com o gringo, com a gringa, e aí eles usam phrasal verbs e você fica boiando porque não gastou tempo aprendendo, certo? Então uma coisa essencial, tem que aprender, tem que saber. Tá? O que é um phrasal verb? Para quem não conhece, em resumo, é a junção de um verbo com uma preposição. Você tem geralmente lá um verbo, né? E aí quando você põe uma preposição do lado desse verbo, cria-se um phrasal verb, que é como se fosse um novo verbo com sentido próprio. Tá? Vamos dar exemplo aí. Você tem a palavra, por exemplo, aqui, ó, dentre os que eu selecionei para vocês, o verbo break. Break, B-R-E-A-K, break, quebrar. E aí, quando eu coloco a preposição ao lado, ele muda de sentido. Por exemplo, break in, break up, break out. Essas preposições vão fazer o verbo se alterar, o sentido dele. Então é importante vocês entenderem isso, certo? Eu estou aqui com o meu Wrapped da Spotify aberto, para depois falar um pouquinho com vocês aí, nossos ouvintes, hein? Vocês apareceram no nosso Wrapped, que é o nosso pacote de presente para saber as estatísticas do Spotify durante o ano de 2022. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso, então bora lá. Primeiro verbo de hoje, phrasal verb, fill out, F-I-L-L, fill out. São todos com out, ok? O-U-T. Fill out, fill já vem a ideia de preencher, ok? Fill out a gente usa para formulário, então fill out é o verbo completar formulário. Tá bom? Então você precisa pôr ali suas informações na recepção ou algo assim. E a pessoa vai falar, oh, please, fill out the form for me, please. So, that's it. Fill out é um verbo muito importante. E a gente topa com ele direto quando alguém pede isso para nós. Não só quando alguém fala, como também num site. De repente você recebe uma frase no e-mail lá no site, blá, 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 fill out. E aí, caramba, bom, ali é para você preencher alguma coisa, né? Então você já conhece esse verbo agora. Logo depois dele eu selecionei para vocês aqui o verbo find out. E find já é encontrar, né? Passado é found. E aí quando eu grudo find out, aí eu tenho de fato, né, o verbo descobrir, né? Se find é encontrar, find out é descobrir. Geralmente eu uso isso para descobrir coisas novas, ou uma coisa que é nova para você, para quem eu tô conversando, né? Ah, eu descobri tal coisa. Ah, nossa, que legal. Então, por exemplo, eu pus aqui um exemplo simples, né? Oh, my sister found out she's pregnant.
Minha irmã descobriu que está grávida. Ah, legal. Então, ao invés de falar she found pregnant, é estranho, né? Found é encontrar uma coisa, né? Ah, I found my cell phone. Encontrei meu celular. Find out vem com a ideia de descobrir um fato. Então, muito importante. Já vamos aí começar a trabalhar aquela questão. Lembra do primeiro phrasal verb que eu acabei de falar? E o primeiro, fill out, para formulários. O segundo, find out, para descobrir fatos, informações. Tipo, eu descobri que é mais fácil aprender inglês com o professor Ivan. I found out learning English with teacher Ivan is easier. Muito bem, aí você vai mandar um zap para mim, vai mandar uma mensagem, um e-mail, um sinal de fumaça e vai estudar com a gente. Inclusive, para 2023, a agenda minha já tá fechando. Então, se você tem interesse em fazer aula comigo e tal, por incrível que pareça, tem vaga, tá bom? Mas tem que ser rápido, porque graças a Deus costumam sumir essas vagas muito rápido, tá bom? Bora lá, terceiro phrasal verb, stand out. Stand out. Stand out, que phrasal verb é esse? Stand vem de sentar, né? É o contrário de sentar, né? Sempre falo do sit, que é sentar, e stand é ficar de pé. Tem o stand-up, para quem gosta de stand-up comedy, né? Então é feito de pé, correto? Então, mas aí, e aí? Quando você fica de pé, e aí é uma dica que eu dou para os meus alunos, tá? E para vocês ouvintes aqui. Se você associar o phrasal verb com uma outra coisa, né, faça sentido para você, pode não fazer sentido para os outros, mas tem que fazer sentido para você. Fica mais fácil gravar. Por quê? Tá todo mundo sentado, e aí alguém levanta. Gente, todo mundo vai olhar. Imagina num filme, o cara levanta e fica parado em pé. Todo mundo vai olhar e fala, eita, o que vai acontecer? Por que esse cara tá em pé? Então, isso faz você ser único naquele meio. Caraca, todo mundo sentado e só essa mina de pé. Standing out, standing up. Né? Então, é isso aí. A ideia do stand out é algo único. Ou que não seja único, mas que seja fácil de apontar. Tá todo mundo de verde, mas tem uma pessoa de azul. Essa pessoa se destacou. E aí você entende a ideia do verbo stand out. É ser único ou fácil de ser apontado. Né? Justamente por ser, geralmente, o diferente. Né? Então, por exemplo, o que eu separei aqui para vocês? Olha, she stood out at the party because she was in a beautiful dress. She stood out at the party because she was with a beautiful dress. Então ela se destacou, ela foi o centro das atenções. She stood out. Stood, S-T-O-O-D, que é o passado de stand, ok? Então eu usei aqui stood out, certo? É bom que vocês já aprendem o passado, né? Não adianta aprender só o presente do verbo. Nesse caso aqui ele é irregular, tá bom? Então, muito importante esse phrasal verb. Lembre, né? Aquilo que foi diferente do resto, né? Apareceu, nossa, que legal, olha só isso aqui. Esse aqui se destacou, então é stand out. Olha? Beleza. Aproveitei para tomar sua água enquanto eu tomo a minha, para a gente falar do próximo phrasal verb, que é bring out. Bring, verbo bring, B-R-I-N-G. Bring out, ok? Bring out. Bring é trazer, né? Bring out seria tipo trazer para fora. Bom, você que vai criar suas conexões, as suas sinapses aí para gravar esses phrasal verbs. Né? Mas vamos dizer que seja, né? Bring out, eu vou trazer para fora, certo? Então eu vou tornar uma coisa mais óbvia. Essa é a ideia desse phrasal verb bring out. Já tá, dá para entender. Mas eu vou tornar mais fácil de ser entendido ainda. Eu vou trazer para fora. Ou eu estou falando aqui de destaque, né? Por exemplo, essa roupa destacou seus olhos, legal, né? Ou então, tal pessoa, sei lá, faz eu mostrar a melhor parte de mim. Tá vendo? Traz para fora, faz aflorar certas coisas. Então, um exemplo que eu peguei é That t-shirt brings out the blue in her eyes. That shirt brings out the blue in her eyes.
Então quer dizer que aquela camiseta destaca ou traz para fora, faz aparecer mais o azul dos olhos dela. Essa é a ideia do bring out? É isso aí. E muito provavelmente você já deve ter esquecido os anteriores, né? Então vamos lá. Primeiro phrasal verb foi fill out, que é quando você completa formulário. Depois find out, quando você descobre um fato novo. Stand out, quando algo se destaca ou fica fácil de ver a diferença num grupo. E agora bring out, que é quando torna uma coisa mais óbvia, né? Algo se destaca, né? Ou eu consigo trazer para fora. Essa é a ideia, tá bom? Vamos continuar aí. Breakout. Breakout. B-R-E-A-K. Out. Breakout. Esse aí eu falei no comecinho do episódio, né? Falando nisso, se você ainda não clicou aí em curtir, acompanhar, seguir, alguma coisa do tipo, clica aí pra gente, dá aquela forcinha pro nosso podcast. A gente faz porque adora, mas precisa sim que você participe aí com a gente, tá? Então clica aí. Breakout. Né? Se você lembra do seriado Breaking Bad, tem a ver, tá bom? Porque naquele seriado, gente, como que eles falam o verbo breakout, tá? Porque eles vão tentar escapar da prisão. Essa é a ideia. Break out. Break é quebrar. Agora imagina um muro. Se eu quero ficar do lado de fora, que é outside, out, eu tenho que quebrar o muro e ir pro lado de fora. Break out. Lógico que não é tão simples, né? Mas break out é a ideia. Certo? Então vamos dizer aqui, o passado é broke, e alguém, os caras fugiram da cela. Beleza. The prisoners broke out of the cell. Prisoners broke out of the cell. É isso aí. Escaparam, certo? Então, é importante você entender esse primeiro conceito. Beleza. Então, isso é uma situação. Agora, eu já vi, e eu vou falar aqui, não estava no meu script, mas eu acho que é importante falar para vocês. Quando você tem uma crise, meio que de repente, de alguma coisa, por exemplo, a pessoa lida com algum problema na pele e de repente, bum, sabe quando a flora vem de uma vez? Quer dizer, tava lá dentro, vamos pensar assim, tava lá dentro e de repente aquilo aflorou pro lado de fora, né? E não foi de qualquer jeito, né? Causa dano, né? E, né, por exemplo, se você lida com estresse, igual, por exemplo, eu tenho bastante, né? Você tem estresse e aí às vezes tem dermatite ou outras coisas assim, às vezes sai uma bolinha na pele, alguma coisa assim, né? Aquilo veio de fora, de dentro para fora. Então, o que aconteceu? Aquilo ali vazou, escapou, né? Então, eu uso breakout também, olha só. Então, phrasal verbs, eu utilizo eles em diversos contextos, né? Então, por isso tem que aprender, porque mesmo que você fala, teacher, mas eu consigo conversar sem usar. Beleza, conversa com uma gringa durante umas 2 horas. Se ela usar um monte de phrasal verb que você nunca ouviu falar, muito provavelmente você vai ficar boiando em várias partes da conversa, tá? Então, escuta o teacher aí, o teacher ensina com carinho, vocês têm que entender esse conceito e seguir sua risca, tá? É importante sim aprender phrasal verbs. Bora então continuar? Mais um tantinho aqui para nós no episódio de hoje. Pass out. Pass é passar, P-A-S-S. Né? E aí eu tenho out que está usando em tudo, né? Pass out. Esse não é muito literal, certo? Esse é o verbo desmaiar. Então, quando alguém desmaia, lógico, eu tenho a palavra faint, F-A-I-N-T. Posso usar faint. É gravar faint, lembra do Linkin Park? Eles têm uma música chamada Faint. E aí, poxa, mas tem outro? Tem uma expressão e fica bem mais legal. Oh, she passed out. She passed out. Ela desmaiou. Então, é legal falar assim. É assim que eles costumam falar, ok? Você pode também... né? Aí vem, né? A gente sempre lembra de uma outra situação que não está no script. Você pode também ouvir o pass out quando você dá alguma coisa, né? Para muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? Você distribuir serviço lá no meu trabalho, eu dei tanto serviço para esse, para essa, para aquele outro, para aquele outro, para aquele outro. Distribuir. Você pode usar pass out, ok? Para esse tipo de situação também. Olha que legal. Então, depende muito do contexto. O contexto vai dizer
se pass out está sendo distribuir trabalho ou se pass out está sendo desmaiar, tá ok? É lógico que se alguém estiver passando trabalho e alguém gritar oh, she passed out, você não vai imaginar que a pessoa estava entregando o trabalho, dependendo do tom, né? She passed out, she passed out. Pô, ela desmaiou, pô. Corre lá, não tem como imaginar outra coisa, né? É isso aí, a entonação já ajuda a entender o contexto. Próximo é make out, ok? Make out, make é o verbo fazer, literal, né? Mas aqui não é muito literal, então make out é o verbo entender o significado de algo, vou colocar assim, tá? Eu não consigo entender esse exercício. I can't make out this exercise. Eu não consigo entender. Make out, tá? Agora, existe um outro significado de make out, né? Que é quando as duas pessoas estão dando amasso. Aquela beijação toda, aquele amasso danado. Eles estão o quê? Making out. They are making out. Beleza? Então, mesmo phrasal verb para outras situações diferentes, certo? Agora eu vou fazer aquela catada só no final do episódio para ver se você lembra quais são. Lembrando que lá no nosso website, baixaschool.com, você clica lá no blog e você tem todos eles já postados. Dessa vez eu postei antes de gravar, né? Porque às vezes eu acabo gravando para vocês primeiro para depois postar. Dessa vez eu fiz diferente, já tá lá, tá bom? Pode clicar agora lá que você vai achar, beleza? Muito bem. Próximo, vamos lá, o phrasal verb cut out. Na realidade, se você não está com muita afinidade ainda com essa parte de pronúncia americana, é o verbo cut out. Cut, de cortar, né? C-U-T, cut out. E como cut é cortar, cut out é eliminar. Então, eu vou eliminar da minha vida tal coisa. Né? Oh, I need to cut out pizza from my life. É isso aí, cut out. Olha só, phrasal verbs eles têm um sentido bem legal. E cortar é cut out, cortar pizza da minha vida. E diminuir, eu quero diminuir, quero cortar. Aí é só cut down. Down não é para baixo, então eu vou reduzir a quantidade. Cut down. Cortar de uma vez, cut out. Ok? Aqui também vem uma dica importante, né? Por exemplo, não sei quem cortou o dedo. Cortou o dedo pode ser duas coisas diferentes. Só cortou, colocou um curativo e tá bom. Ou cortou que saiu fora mesmo. Perdeu o dedo. Aí eu tenho justamente em inglês essa diferença. Quando é cut e quando é cut out. Cut out, quando é nessa parte literal, realmente amputou o dedo. Tá? Então, phrasal verbs também ajudam a gente a entender melhor o contexto, né, da conversa. Muito bem. Aí nós temos back out, para a gente chegar aí no top 10. Back out, quando você para de fazer uma coisa que você tinha prometido, ok? Tipo cancelar, ok? Back da ideia de ir para trás, né? Então, por exemplo, tem um contrato. Aí o cara, he backed out of the contract. Ele pegou, ele cancelou, não vai mais fazer, ok? Ele até começou, mas depois ele deu para trás. Deu para trás eu acho que é uma expressão boa para brasileiro quando a gente fala de back out, né? Então, bem simples aí. Aí nós temos aqui check out. Check out, gente, pode ser um monte de coisa, tá bom? Quando eu tô checando, de fato, investigando, é checking out, check out, né? Então, é uma situação. Né? Agora, por exemplo, quando eu saio do hotel, é check out também. Então eu vou lá para a moça poder marcar que eu tô indo embora. Então eu check out. E aí, se tiver que pagar alguma coisa, a gente para ali para pagar. Tá joia? Então aí, ó, phrasal verb com múltiplo sentido. E aí, logicamente, tem mais. Se você for lá no nosso website, tem mais uns 5 que eu coloquei lá para vocês. Dessa vez eu coloquei várias explicações em inglês mesmo, tá? Mas se você precisar do português, a gente também vai colocar lá para vocês. Tá joia? Antes da gente finalizar aqui, eu queria agradecer vocês todos e todas por terem participado, por terem ouvido o podcast inúmeras vezes. Eu vi que a gente recebeu, né, o Spotify avisando que teve gente que ouviu o mesmo episódio mais de uma vez, talvez gostou ou de fato quis aprender ali. Gente que às vezes anota o conteúdo, né? É muito joia, né? O importante é você conhecer o seu tipo de aprendizado.
Estamos aí sendo ouvidos por 44 países pelo menos, né? Isso aí é muito legal. Você brasileiro, brasileira ou não brasileiro, not Brazilian, que está aí fora, obrigado por ouvir nosso podcast, né? No top 5 da lista, a gente tem que agradecer muito a vocês do Brasil, Estados Unidos, US, Portugal, Reino Unido, United Kingdom and Ireland. Ok? Vocês da Irlanda também aí, essa brasileirada toda no mundo todo aí. É muito importante ter vocês aí ouvindo a gente, tá joia? Continue compartilhando, continue falando para outras pessoas que a gente tem esse conteúdo legal aí. É para vocês, é da The Flash School para vocês, tá bom? E lembrando, se você precisa aprender inglês, quer aprender rápido, com uma metodologia divertida, legal, gostosa, uma aula que flui e depois você fala, puxa, nem senti a aula passando, é assim que eu gosto de ensinar. Então procura a gente, vem falar com a The Flash School, entra lá, preenche formulário no site, manda e-mail para nós, para theflashschool@gmail.com e a gente vai estar aí à disposição para falar com vocês. Gente, é uma pena, mas está acabando. Esse foi o episódio de hoje do nosso Inglês para Brasileiros. Você sabe, né? O podcast mais gostoso da internet para você aprender inglês. Nos vemos em breve no próximo episódio. Eu sou o professor Ivan. Thank you so much and bye bye. English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English.